Muito bem. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na abertura da loja Saint-Germain, nossa primeira reunião oficial de 2024, para a comemoração de um dia especial, que é o Dia de Adiar. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024 e fomos contemplados com essa reunião de hoje. Então, estamos aqui com a nossa coordenadora, Ana Cristina Moura, que vai ser nossa primeira apresentadora, com o tema da senhora Rada Runier. A programação segue com a Anne Besson, com nossa querida coordenadora local, que é a Maria das Graças Nascimento. Vamos falar também sobre Jordano Bruno, um pouco, com Antônio Rodrigues. Coronel Olcott, com Carlos Emanuel. Senhor Charles Lidbitter, com a nossa querida irmã Regina Medina. Judy Krishnamurti, com Sérgio Fernandes. E vamos ter a meditação de encerramento, nossa querida irmã Suzana Viana. Espero que todos possam aproveitar. Está sendo gravado, depois vai ser colocado à disposição para que a gente possa aproveitar mais ainda a nossa gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos aproveitar bem o nosso dia de hoje e convido agora, então, para a gente poder iniciar os trabalhos hoje com a nossa querida irmã Ana Cristina. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Agradeço a recepção da loja Condição de Irmã, na representação do seu presidente, Antônio, e também agradeço a todas as pessoas que contribuíram para a realização dessa celebração do Dia de Adiá, que é o dia 17 de fevereiro, e que, na ocasião, vai ser celebrado hoje, no dia 19, tendo a loja Condição de Irmã como anfitriã. Bem, como o nosso querido irmão, o Antônio, presidente da loja, já apresentou para vocês, a primeira fala será sobre a nossa querida Rada Burnier, que foi a 7ª presidente da Sociedade Teosófica Internacional, que vem de uma família teosófica, nasceu lá em Chennai, em Adyar, na Índia, passou boa parte da sua vida na sede da Sociedade Teosófica, onde também ela veio a desencarnar em 2013. Rada Burnier nasceu em 1923. Então, no ano de 2023, fazem 100 anos da data do seu nascimento. Tanto que, no ano passado, já no período que se deu a sua data de nascimento, que foi no mês de novembro, e até agora, no presente momento, é o ano de comemorações pela data do centenário de nascimento de Rada Burnier, que, na ocasião, está também sendo celebrado na Escola de Verão da Sociedade Teosófica, com um livro que está sendo editado, O Mundo ao Nosso Redor, que traz artigos de Rada Burnier. Bem, a nossa presidente tinha uma fala especialmente dedicada à regeneração humana. E, como conhecedora da Índia, conhecedora da sua sede internacional, ela sabia que aquela localidade era, na verdade, um lugar fenomenal que trazia em si essa característica de regeneração, não só pelo seu ambiente físico, mas também pela proposta que foi implantada a partir da sua aquisição com os fundadores Helena Blavatsky e Olcott, que era transformar aquele lugar em realmente um centro magnético, onde todos os teósofos do mundo e aquelas pessoas que estivessem assim conectadas com essa energia pudessem também, de certa maneira, serem beneficiadas com essa regeneração. Portanto, a Dia é considerado um centro magnético, como o coração espiritual da teosofia, da sociedade teosófica, que tem como missão regenerar a humanidade. Muitas falas de Rada Burnier, ela cita também a Dia como o lar dos mestres. Isso também era uma fala de Annie Besant.
E ela dizia, Annie Besant, que ali estava o lar dos mestres. Mais uma vez, ela enfatizava, Radha Burnier enfatizava que esse lar era o lar espiritual, não somente o lar físico. Embora a Diá também tenha um magnetismo daquele ambiente pela sua natureza e pelo seu lugar magnético também, como uma força impulsionadora de progresso para a humanidade, por essas características. E permeando, então, essa fala de Radha Burnier sobre a regeneração, existem palavras aqui que eu gostaria de destacar, num pequeno texto onde ela traz essa mensagem, principalmente a questão da confiança. Radha Burnier, ela diz que a confiança é uma condição que deve ser desenvolvida entre os irmãos e irmãs teósofos. Porque pela confiança se estabelecem vínculos de afeição, vínculos espirituais, que poderão, assim, ser instrumentalizados e possibilitar o engrandecimento e o aperfeiçoamento humano. Tem uma fala dela que eu gostaria de destacar, que é referente a essa palavra regeneração e confiança. Já que nós também não temos muito tempo, né? Então somos muitas pessoas a falar, então eu destaquei na minha fala essa parte. Então ela diz aqui sobre a função de adiar. A função de adiar está natural e intimamente ligada ao objetivo fundamental da sociedade teosófica, que é produzir a regeneração espiritual da humanidade. A sociedade teosófica busca produzir uma mudança radical na sociedade humana e estabelecer relacionamentos de harmonia e compreensão, em vez de luta e desconfiança. Isso só pode ser feito se as pessoas começarem a honestamente ver o que está acontecendo no interior de suas próprias mentes e como a condição mental é refletida nas tensões e eventos externos. Então, eu vou me caber só a esse trecho para que a gente possa, então, desenvolver aqui essa ideia da confiança. O que é importante aqui, nessa fala de Radha Burnier, é que a questão dos relacionamentos, eles devem ser primados pela harmonia. E essa harmonia, ela acontece pela compreensão. Então, minhas irmãs, é notório que cada um de nós aqui se sente realmente uma pessoa dignificada, uma pessoa em que haja respeito, consideração, quando ela se sente confiada, quando ela se sente que há um relacionamento de confiança. Então, quando esse relacionamento ele não acontece, toda essa construção que deve ser feita, ela corre riscos de desmoronar. E nós precisamos agir. Como podemos agir numa situação dessa? Vamos nos colocar no lugar do outro. Da mesma forma como nós gostamos de receber a confiança dos outros, os outros também gostam e se sentem dignificados quando recebem a nós. Mas nós temos que ponderar que em algumas situações realmente há uma indagação. Posso ou não confiar? Quando existe esse tipo de questionamento, nós devemos refletir pela compreensão. A compreensão, ela passa necessariamente pelo diálogo e pela vontade de ouvir o outro. Quando surge em nós esse tipo de indagamento, nós devemos nos aproximar do outro e sutilmente perguntar, de forma a esclarecer aquela nossa dúvida que levou a um sentimento de desconfiança. Assim, nós vamos desatando esses nós e vamos realmente fortalecendo o nosso relacionamento. O que ela diz aqui? Relacionamentos de harmonia e compreensão em vez de luta e desconfiança. Para que a gente realmente seja alguém confiável, nós precisamos realmente mostrar isso aos outros. Não adianta só querer. Você precisa transparecer
e criar um vínculo onde haja essa qualidade entre ambos. Então, da mesma forma como nós desejamos que o outro seja confiável, nós também devemos fazer meios de sermos confiáveis. Seguindo, então, nessa ideia que a Radha Burnino nos traz nessa palavra, né? Existem aqui algumas coisas que nós podemos também buscar em nós mesmos e nos outros para que fortalecemos esses vínculos de confiança. Principalmente, nós devemos também confiar em nós mesmos, cada um de nós. Nós somos dignos de confiança. E como nós fazemos isso? Nós precisamos construir valores que fortaleçam essa ideia. Nós precisamos ter uma ideia precisa de quem nós somos e aonde nós podemos chegar. Então, para que haja confiança, é preciso que haja segurança também em si mesmo. Nós precisamos ter segurança de que estamos fazendo a coisa correta. É claro que em alguns momentos isso vai falhar, mas nós precisamos persistir nisso e focar. Outro ponto importante também é a busca do aperfeiçoamento e da melhora, né? Então, se nós enxergamos algo em nós que realmente nos leva a um sentimento de culpa ou arrependimento, a gente não precisa ficar se penalizando o tempo inteiro por causa disso, mas vamos melhorar, vamos fortalecer aquilo que foi um ponto fraco e fazer com que ele se torne um ponto forte no nosso caráter, de tal maneira que vai levar as pessoas a se sentirem cada vez mais confiantes em nós. E da mesma maneira os outros. E também é importante que a gente encare esse desafio, porque é um desafio. Outra aqui, então, é importante também a gente observar algo, né? Que todas as vezes que nós nos sentimos, de certa maneira, ofendidos, nós ficamos na defensiva e nós atacamos. Então, é importante também que a gente observe que isso é uma coisa negativa para esse relacionamento e que pode ser também um dos motivos para que crie essa desconfiança. E importante também pedir perdão quando nós enxergamos que agimos de forma injusta, porque isso vai fazer com que haja ali um estabelecimento de confiança. Então, você esteve diante de uma situação em que você se equivocou, e você reconheceu, e você pediu perdão, e ali você criou um vínculo de confiança, porque houve transparência no seu ato. E o diálogo, como sempre, ele é essencial para todos esses tipos de comunicações e de relacionamento, né? O diálogo que é também ouvir o outro e ouvir a nós mesmos com sinceridade, com transparência. Bem, Radha Purnier, ela também fala sobre a questão da responsabilidade. E a responsabilidade aqui, quando Radha Purnier destaca, em alguns momentos da sua fala, ela está também relacionada com a capacidade de discernimento e o quanto as pessoas são esclarecidas, né? E aqui, então, eu vou trazer também uma outra palavra dela aqui para terminar, que ela dizia o seguinte, ainda sobre adiar, né? Os dias de adiar. Os antigos ashrams eram geralmente orientados por sábios e sagrados, cuja presença e influência, e não apenas seus ensinamentos, traziam a convicção de que é possível viver de modo diferente. A função de adiar é promover tal modo de vida. A função de adiar como sede mundial da ST está inextricavelmente unida ao seu papel como um centro para a vida espiritual. Tal como as onde ela acampa com o namorado. Palestras. Pede para desligar o microfone de alguém que acho que ligou. Tal como as palavras proferidas e as palestras ministradas por alguém destituído de sinceridade e profundeza caem por terra e não conseguem motivar, igualmente o ímpeto e a inspiração que emanam da sede da sociedade diminuiriam se o centro não estivesse carregado de energia interna.
A DIA está destinada a ser não apenas um complexo administrativo, mas o coração magnético e vital da sociedade, continuamente purificando e restabelecendo a organização em todo o mundo. O trabalho dia a dia é realizado não apenas pelos poucos que têm o grande privilégio de aí viver, durante períodos mais curtos ou mais longos, mas por todos os membros da sociedade que têm a DIA em seus corações e compreendem seu papel, unidos em coração e mente por interesses compartilhados e uma causa comum. A DIA, Centro Espiritual. Então, aqui ela termina, né, essa parte que eu gostaria de trazer, falando sobre a realização. Podem falar sobre a afeição, mas a realização vem ao começar a ser verdadeiramente afetuosos, fraternos e cooperativos. A realização de uma qualidade significa que ela se tornou parte de nossa própria natureza. E agir a partir desse tipo de realização, até certo ponto agir com ele, é parte de viver no ashram. Então, meus irmãos, que a confiança realmente é parte de nosso ser e que a gente possa, então, internalizar esse valor, essa qualidade e realizá-lo como se estivéssemos num ashram espiritual dia a dia no nos nossos corações. Namastê. E a gente termina a minha participação. E agora, então, convido a nossa querida Maria das Graças, coordenadora regional, que vai dar continuidade agora, fazendo uma homenagem à Anibes. Querida, valeu. Vamos sentar aí, por favor. Gente, é sempre uma emoção para mim estar aqui, né? Estar aqui na nossa família. E eu acho que desde que eu entrei para a Sociedade Teosófica, como membro, eu nunca deixei de participar nesse dia de adiar. Então, adiar, como a Ana colocou para a gente, é um centro espiritual, né? E com ele, nós formamos uma grande rede, que é a rede do amor universal. E ser membro da Sociedade Teosófica significa uma dedicação ao serviço, né? Ao amor, à solidariedade, que são valores básicos, né? Do viver, do existir de uma forma feliz, que eu acho que é o objetivo de toda a nossa vinda aqui. Eu acho que nós viemos aqui para cumprir o trabalho, né? E ter o direito de ser feliz. Nós temos esse direito de ser feliz. E aí, eu acho que nós temos muito trabalho a fazer, né? Nós temos muito serviço a prestar. E continuando a linha de palavras, né? Eu venho aqui hoje conversar sobre a Anibesa. E antes de conversar sobre a Anibesa, eu sempre leio os excertos, né? Aqui a gente tem a Susana, em outros lugares tem outros filosofistas, né? Que fazem essa seleção. Então, no mês de fevereiro, nós estamos com uma palavra que eu acho fundamental, que é a compaixão, né? Então, dia 19 de fevereiro, fevereiro é um mês em que as meditações são voltadas para a compaixão, e dentro desse sentido de compaixão, nós temos, então, os excertos das cartas dos mestres de sabedoria, compilado pela Caterina, né? E essa, em especial, é do mestre Kutumi. Eu tenho uma ligação assim muito, muito, muito especial. Então, eu começo com isso. Nossa sociedade não é uma simples escola intelectual de ocultismo. E os nossos maiores já disseram que aquele que julgar muito dura a tarefa de trabalhar para outrem, melhor será que não a empreenda.
Os sofrimentos morais e espirituais do mundo são mais importantes e necessitam mais de nosso auxílio e cura do que de nosso auxílio necessita a ciência no campo das descobertas. Okay? E aí, é aí que eu enquadro, né, Annie Besant, né? Annie Besant foi uma pessoa tão especial que ela mesma fez a história da sua vida. Poucas foram as pessoas que, em vida, né, deixaram o seu testemunho do porquê que ela foi para a sociedade, o que ela encontrou na sociedade teosófica. E ninguém escreveu, ela fez isso, ela fez aquilo. Não, ela disse o que veio fazer. Né? E, para mim, Blavatsky também, 100 anos depois, é engraçado a gente estar nos 100 anos, né? 100 anos, 100 anos, 100 anos. 100 anos é 10 elevado ao quadrado, quer dizer, a base 10. Né? Se a gente vai assim, estudar os princípios da matemática, a gente vê 10 são os dedos da nossa mão. Né? Então, se a gente pensar como uma base, como um caminho, Annie Besant hoje ela seria não, ela é enquadrada, né? Porque a gente, a partir do positivismo, a gente resolveu enquadrar tudo, né? Tudo em categorias. Ela seria uma militante, né? Por tudo que ela fez. Ou seja, eu aí agradeço a todos que fizeram a tradução desses textos. Okay? Regina é uma pessoa, né? Você tem o Lindemann, né? Porque sem eles, uma pessoa como eu, que veio da área de matemática, né? Culturalmente nascida no Brasil, né? E com toda uma tradição religiosa de Igreja Católica, Apostólica Romana e Beneditina, dificilmente seria fácil para mim entender os termos. E ler Annie Besant, né, é realmente uma coisa assim, que tem a ver comigo, né? Tem muito a ver comigo. Eu tenho uma afinidade muito grande. Uma vez eu falei sobre Annie Besant, no meio do caminho comecei a chorar. Aí alguém na loja Santa Hermínio falou: "Ih, outra que está chorando", né? Contando a história, falando sobre Annie Besant. Porque realmente a gente, quando entra, né, numa instituição, né, que é uma instituição dos homens, né, mas que, pelo aspecto com o qual ela foi criada e com tudo que foi feito, ela tem uma dimensão espiritual, né, como foi colocada na primeira parte. Ela não é só um centro administrativo, ela é um espaço sagrado. E, como tal, já falei, a gente forma uma rede de pontos. Então, há momentos em que esses pontos, né, que tem na base as lojas, esteve mais denso, teve mais pontos. Aí, há determinados momentos, e no momento a gente está passando por uma transição muito grande, né, que são os cabeças brancas dando tchau, né, e os novos chegando. Hoje nós temos uma geração de líderes das lojas, de presidentes e coordenadores jovens, com juventude. Então, o que a gente tem que entender, né, em todo o trabalho de Annie Besant? Para mim, depois que eu tive a oportunidade de ler todas essas tradições, estudar, eu estudava 3 horas por dia, né? No início que eu entrei para a Sociedade Teosófica, tinha aquela rotina de estudar 3 horas. Então, li muito, porque eu adoro estudar, eu adoro ler, é isso que eu gosto de fazer na minha vida. E agora eu estou me permitindo esse direito. O que eu entendi, né, dessa mulher, uma mulher forte, né? Uma mulher que venceu todos os desafios, uma mulher que, em determinado momento da vida dela, né, ela se separa, né? Ela é exposta, tá? E ela decide seguir um caminho, independente de toda aquela elo que ela tinha com a família. Então, isso é alguma coisa que nós
que são os membros da Sociedade Teosófica, e no presente momento, se a gente analisa as lideranças religiosas, vocês vão ver que todas estão passando por um momento muito difícil, tá? Diferentes formas, é na família, é no emprego. Então, parece que é um momento em que a gente está numa fase de prova. E tudo aquilo que se começou lá no final do século, né? Você está vendo que agora é o momento de realizar. É o momento de realizar. E hoje, quando eu peguei esse texto aqui, né, da compaixão, ele é muito, muito instigante, no sentido de que nós temos que ter um compromisso com a base, né? E por isso que eu acho que nós temos que ter um grande trabalho de puxar, como eu falo, um fio terra entre o que eu tenho em termos da nossa classe social elevada, elite, somos elite, sim, membros da Sociedade Teosófica, porque não só pela parte de conhecimento, como a parte de percepção, nós temos todos um treinamento, né? Esse meu treinamento aí tem 50 anos, tá? Não só como eu, outras pessoas também têm esse treinamento. Hoje é mais fácil, porque você tem à disposição todo um conjunto, né? Uma coisinha desse tamanho aqui que te põe ligado em todo mundo. Então, o que você quiser saber, né? E te aguçar, você vai achar aqui. Então, o que nós podemos, então, pensar, né? Em termos? Eu continuo achando que o nosso principal trabalho é traduzir, né? Fazer com que o ensinamento teosófico, que não é propriedade da sociedade teosófica, faço sempre questão de dizer isso, porque a depender da base onde foi criados diferentes núcleos de teosofia, você tem ali um aspecto cultural. Então, o aspecto cultural de Adiá é um, quando eu vou para a Flórida é outro, quando eu venho para o Brasil é outro. Então, a cultura, né, do povo tem que ser considerada. E acho que ela conseguiu baixar, né, a energia da fonte luminosa que é Adiá, rebaixando essa energia e passando a se preocupar com a base, né? Ou vamos dizer, a massa, né? Porque nós temos uma grande massa. E quando a gente começa a entender isso, a gente vê como é que os mestres trabalham, né? E como é que aquela coisa que foi falada lá há 100 anos atrás, 120 anos atrás, você vê que hoje é a grande oportunidade que a gente tem. Então, pensar formas da gente chegar a essa base, na linguagem deles. Porque devo lhes dizer que karma, dharma, né? Você entender isso, porque, de repente, karma vira calma, né? Dharma vira uma outra coisa, porque você pega essas palavras e qual é o sentido que isso tem lá embaixo? Então, eu acho que ela foi muito rica nesse ponto, né, de trazer para a gente, né? Ela foi uma revolucionária, porque você tem evolução, e dentro dessa evolução você precisa ter algumas revoluções. Hoje nós estamos tendo várias revoluções. E a depender do que você tem como valores básicos, você está construindo um mundo de mais paz e de mais felicidade. Que é isso que eu entendo o nosso trabalho. Esse espaço aqui é um espaço sagrado. A Brasília, com o Centro Teosófico, é a energia que você sente lá, maravilhosa. Eu tinha tudo preparado para ir adiar, mas aí o meu falecido marido ficou com câncer e o meu adiar foi aqui mesmo. Mas é uma vontade que eu tenho de conhecer adiar, né? Porque o em rede, né, a gente acha que não chega às pessoas, chega. Esse instrumentozinho aqui potente, essa coisinha aqui potente, você chega em qualquer lugar, né, que você queira.
E aí você está seguindo, na verdade, uma árvore de possibilidades. Então, a partir de mim, né, de cada um de nós, existe uma árvore de possibilidades. E nessa árvore de possibilidades, que é sempre binária, que é o ramo, né, você vai ter o sim e vai ter o não. Sim e não, sim e não. E o sim e não, como me fala o Francisco uma vez, ele dizia assim: quando a gente está descendo no avião, tem 1000 luzes ali, mas só uma vai acender. E é aquela que os pilotos escolhem. Então, nós somos pilotos da nossa vida. Tá? E como somos pilotos da nossa vida, não adianta terceirizar a culpa, não adianta terceirizar afeto, não adianta nada disso, porque a escolha é sua. E essa escolha tem como principal objetivo ser feliz. Ser feliz. Hoje eu contei uma história aqui que eu cheguei, né? Que a todo momento a gente é estimulado a isso. Eu fui comprar porque eu tenho que comer de 2 em 2 horas, 3 horas no máximo. Eu fui comprar lá uma coisinha no metrô, né? Naqueles boxes que tem. E cheguei lá, queria saber o que tinha de palmito, né? Porque eu vinha para cá, essas todas, e se tinha Coca-Cola. Não, Coca-Cola a gente não tem. Não, então, parabéns, você está me lembrando que eu não devo tomar Coca-Cola. Aí eu falei, obrigada, querida. Aí ela, querida? Eu falei, querida. Ah, e ela com uma cara feia para mim, ah, querida. Eu falei, ah, tá bom, olha, eu resolvo esse problema, eu chamo você pessoa querida. Ah, assim tá bom, entendeu? Então, eu me dei conta de quanto nesse momento, a todo instante, você tem que ter cuidado com a palavra, porque até agora eu não sei se era homem, mulher, trans, não entendo o que era, entendeu? Eu falei querida, e aí eu acrescentei pessoa. Então, eu passei a acreditar pessoa, porque pessoa, todas essas categorias, elas têm finalidade para estratégia de governo, tá? O recenseamento que usa essas categorias é para saber quanto tu vai pagar de imposto. Foi assim sempre. Ou então para perseguir alguém, como foi a questão de Cristo, e que conseguiu fugir, né? Houve todo um sistema de apoio para que ele conseguisse não ser morto. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: eu amo a Anibesa, adorei quando a Regina me escalou para ser Anibesa. Eu falei, Regina, puxa vida, é isso que eu quero mesmo. E escrever alguma coisa, mas eu não consigo escrever. Precipitar no papel toda essa grandeza, para mim, não é possível. Não é possível. Eu acho que é porque eu fujo do cartesiano, né? Eu fui a vida inteira cartesiana e agora eu tenho essa liberdade de estar aqui com vocês falando isso, tá bom? Um beijo para todos. Agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui em família. O que eu faço? Chama o próximo. Ah, chamar o próximo. Hã? Ah, tá bom. Antônio é que chama, né? Não, você chama. Ah, olha só, continua a mesma. Você é Graça a anfitriã. Deus mesmo. Eu sou anfitriã, então, com muito prazer, eu chamo o Antônio, tá? Jordano Bruno. E vai falar de Urbano Bruno. Gratidão, Jordano Bruno. Um dia eu aprendo a ser certinho, tá bom? Beijo. Obrigado. Então, muito boa tarde. Passei um pouquinho, né, das 10, né? Falar sobre Jordano Bruno é uma missão muito difícil, né? E vocês vão me desculpar pela simplicidade da minha apresentação. Vou compartilhar algumas ideias. Eu espero que, na realidade, eu desperte um pouco mais o interesse sobre a personalidade do Jordano Bruno do que propriamente a história que ele... Deixa eu voltar. né? Então, Jordano Bruno tem várias facetas. A primeira, que a gente conhece com mais facilidade, é religiosa, porque foi o eixo principal de toda a situação da vida dele. Mas tem a faceta também, vamos dizer assim, do conhecimento das ideias, vamos dizer assim, até um pouco da ciência, né? E tem outro aspecto que é realmente que eu me encantei, porque eu descobri coisas que eu não podia nem imaginar, que é a parte esotérica, né? Então, eu tive um tio-avô, Manuel,
que ele era padre em Braga. E ele, quando ele era novo, ele fez uma pergunta para ele. Bom, eu tenho duas opções. Eu vou ser militar, e militar vou ter que matar as pessoas, isso eu não quero. Ou então vou ser padre, porque não tinha muita outra opção. Não tinha outra opção. Século XIX, não tinha essa outra opção, né? E em Braga, o que tinha em Braga, em Portugal? Né? Se costumava dizer naquela época que Braga tinha mais padre do que a sede de Braga, a Sé de Braga, tinha mais padres do que o Vaticano, né? Porque realmente era uma cidade que tinha muita formação. Então, ele foi ser padre. Eu achei muito interessante isso, desde pequeno. Giordano Bruno ele começou a sua formação escolástica lá pelos seus 15, 17 anos, né? E que realmente, pela formação tradicionalmente, isso é tarde. Eu tive um colega no colégio que aí, pela idade dos 14 anos, ele deixou o seminário e incorporou a uma turma minha, né? E todo mundo achava diferente, né? Um coleguinha assim que estava no seminário. E na idade de 14 anos ele estava saindo, ao contrário que Giordano Bruno entrou mais ou menos por essa idade. E em pouquíssimo tempo ele desenvolveu um sistema mnemônico, um trabalho de memória, de memorização, que foi tão surpreendente que, em determinado momento, antes mesmo dele se formar em padre, o próprio Papa chamou, mandou um carro, um coche, né, para levá-lo até Roma, para ele apresentar o sistema dele, porque ele realmente era um fenômeno na questão da memória. Ele conseguia memorar texto de uma forma assim, textos grandes em pouquíssimo tempo. Então, o prestígio dele, desde de moço, na formação dele, chamou muita atenção. Até esse momento era uma boa atenção, porque o resto, pelo questionamento dele, pelas ideias dele, a questão virou para o contrário, chamou atenção para a igreja no mau sentido, né? Ele se formou em padre com 25 anos, e como ele estava lendo sobre obras que naquela época faziam parte da questão da reforma, sobre Calvino, sobre outros textos, né? Principalmente o texto de um padre holandês, e ele começou a sentir dificuldade de saber que o ninho que ele se formou estava ficando meio diferente, ele se sentia um estranho no ninho. Até um dia que ele saiu correndo e foi para Roma. Ele simplesmente abandonou a formação dele. Ele já estava formado, já estava como padre, né? E ele queria expandir o conhecimento dele. E, fazendo uma reviravolta na cela dele, encontraram livros da Reforma, né, protestante, e acabou que ele foi, vamos dizer assim, meio que taxado de pessoa que estava cometendo heresias já desde esse início, e começou a ser perseguido. E como mais passo ele dava de Roma, ele foi para Gênova, no norte da Itália, foi para Milão, depois foi para a Suíça, em Genebra, ele se afiliou a um grupo protestante lá e imediatamente expulsaram ele, porque também o ninho ficou pequeno por causa das ideias dele, não só ideias religiosas, mas questionando uma série de coisas, mas as ideias também de conhecimento sobre o universo, sobre as coisas, sobre o mundo. E assim ele foi percorrendo um caminho até a França para poder ensinar nas universidades, e ele sempre se afiliando a grupos religiosos, mas sempre sendo expulso, né? Ora, um grupo protestante lá na Suíça, outro na França. Mas, enfim, ele foi convidado para falar na universidade coisas sobre a inspiração que ele estava tendo. Ele teve uma inspiração em um filósofo grego chamado Lucrécios. O nome dele era Tito Lucrécius Caro, que escreveu um livro em mais ou menos 99 a.C. sobre a natureza das coisas e do universo. Então, esse filósofo, ele falava sobre libertar o ser humano do medo da morte e de Deus, o que para a igreja era um sacrilégio, né? E ele, ao andar esses anos todos que ele andou,
em pouquíssima idade, né? Porque ele saiu mais ou menos aí por 25 anos e veio a falecer por volta de 50 anos, teve 25 anos nesse percurso na Europa, né? Então, ele escreveu vários textos. Um outro texto que ele se inspirou para escrever logo de imediato é acerca do infinito, do universo e dos mundos. No universo, naquele momento do começo do Renascimento, falar sobre um sistema heliocêntrico já dava o que falar, se imagina só. Galileu vem depois, logo depois, 10 anos que falece Giordano Bruno, 1610, Galileu começou a falar e deu uma história que todo mundo conhece, que ele quase passou na fogueira também, né? Só não passou na fogueira porque, primeira coisa, ele negou tudo que ele tinha falado e porque ele era super amigo do Papa. Porque senão a situação ia ser outra. Mas Giordano Bruno, além do sistema geocêntrico, ele foi além do sistema heliocêntrico, ou seja, do ponto de vista em que o observador está na Terra, o geocêntrico, ele está bem por um determinado tipo de estudo, como, por exemplo, da astrologia. Mas não era o caso, né? No caso lá, a igreja formalizava o estudo geocêntrico no sentido que a igreja estava aqui e aqui era o centro do universo. O sistema heliocêntrico colocava o centro em outro lugar, ficava no Sol. E com esse texto do Giordano Bruno, acerca do infinito do universo e dos mundos, ele colocava que o centro era em todos os lugares e que existiam várias estrelas no céu, né? Antigamente, logicamente, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. À noite era ver as estrelas, né? Para os poetas era para fazer a inspiração do amor. E para o religioso, para o cientista, era buscar uma indagação. E ele projetou, de acordo a uma lógica, com o exercício do Lucrécio, para saber se o mundo era finito ou infinito, né? Então, Lucrécio falava, se você lança uma flecha para o infinito, e se essa flecha você percorre e ela alcança um lugar, você sobe até esse lugar e lança essa flecha. E assim repetidas vezes. E se não tem mundo, não tem fim, é que o universo é infinito. De alguma forma, ele abordava esse exercício da lógica para poder provar que o mundo era infinito. Só que era muito maior do que isso. Então, quando ele fala que existem vários sóis, que não só o Sol que a gente via, né, no céu, e que existem vários outros planetas nesses outros sistemas solares, e que as estrelas fixas do céu eram outros grandes seres que tinham outros grandes planetas e que tinham vida após esses outros planetas, era uma coisa tão revolucionária que realmente só combina com o século XX e XXI, que algumas pessoas até desacreditam ainda hoje. Imagina a época de 1600, 1500 e pouco, 1600. Então, só esse conhecimento lógico já era revolucionário, né? Mas ele também tinha questões religiosas. Então, a gente tem esses paralelos. Por outro lado, a gente não tem como separar um pensador, a gente pode didaticamente separar o que é um processo religioso e o outro que é científico. Mas você não pode separar um pensamento de uma pessoa que não seja... Ele é um conjunto, né? Então, ficou essa história, assim, ponto de interrogação. Ele foi viajando, ensinando nas universidades europeias e escrevendo textos. Ele também tinha um senso de humor incrível, né? Ele escreveu um dos primeiros livros, sempre com um pano de fundo assim da religião, mas ele escreveu um livro chamado Arca de Noé. A Arca de Noé fazendo justamente a coletânea, mas na realidade a coletânea de conhecimentos que poderiam ser essenciais para o ser humano, né? Esse foi um dos primeiros textos dele. Ele escreveu mais de 20 textos, mais de 20 livros, né? É pena que muitos deles desapareceram, foram queimados, foram proibidos, né? E muitos deles, como por exemplo o Candelabro, é uma história que fala sobre um leão
e sobre um burro que é muito cômica, tem um fundo de verdade, mas tem alguma coisa muito, vamos dizer assim, libidinosa nessa história toda, e que para um religioso isso é um sacrilégio, né? Eu não vou contar a história aqui porque não faz o caso. Mas, enfim, é uma história assim muito engraçada. E, de alguma forma, me parece que a personalidade dele era muito irreverente. Por quê? Ele era tão fora da caixinha que ele, de alguma maneira, em qualquer meio que ele sentia muita vontade onde ele estava. Isso era um meio político, junto com os ducados e os grandes homens de autoridade, com os religiosos, com todo tipo de gente. Ele era simplesmente arrebatador, tinha um carisma enorme, né? Ele foi convidado para a Inglaterra também para ensinar em Oxford, a convite de um embaixador francês, porque ele precisava de ter alguém que bancasse essa história para ele. E também teve problemas com um grupo da religião protestante, ele foi expulso novamente, que ele era muito contestador, né? Mas, enfim, ele, enquanto viajava, escrevia e tinha um ciclo bem forte, né? Depois ele foi para a Alemanha, em vários lugares, foi para Polônia também. Em algum momento, na volta depois da Alemanha, ele teve um contato com um nobre veneziano. E, naquela época, o Ducado de Veneza, porque a Itália não estava unificada ainda, Veneza era um ducado, era como se fosse um país independente, né? E como a Veneza, naquela ocasião, era um país de extremo comércio com o Oriente e a Europa, né? Até que as próprias construções, algumas construções de Veneza lembram muito as construções árabes, né? Então, tinha uma certa independência, né? Esses ducados tinham independência. A Itália não era unificada, tinha mais independência. Então, era conhecimento de que Veneza acolhia bem os proscritos, tanto da lei quanto da religião. Então, quando ele recebeu o convite para voltar para a Itália, ele sabia, bom, ali é perigoso. Mas, por outro lado, né, como está no norte da Itália, bem no norte da Itália, não vai ter muito problema, principalmente que a gente tem esse acolhimento, né? E ele recebeu o convite desse nobre e começou a ensinar esse nobre. O nobre queria, na realidade, vamos dizer assim, conhecer esse sistema da memória, né? Como é que ele conseguia a memorização, né? E ele foi simplesmente ensinar, porque ele realmente é um sistema que impressionava muito. Depois ele descobriu que o nobre, na realidade, queria usar esse conhecimento para influenciar negativamente as pessoas, os concorrentes, porque Veneza era mercado, e era venda, compra e venda, importação e exportação. Então, ele queria influenciar negativamente o mercado. E ele também estava interessado em alguma coisa que era a magia que como chama? Giordano Bruno ensinava, praticava, vamos dizer, praticava muito bem. Além da formação religiosa, ele teve muito pouco tempo, né, presente aqui entre nós, mas, de alguma forma, a formação dele em termos de contato com a filosofia, tanto São Tomás de Aquino quanto Aristóteles, mas também em contato com o conhecimento hermético do Egito, da Grécia antigos, né? Aquilo que a gente conhece hoje em dia, em parte, como os conhecimentos do Caibalion, mas ele tinha um conhecimento muito mais profundo do que isso. Algumas pessoas, inclusive, acham que ele teve contato com mestres do Oriente. Não sei se ele teve tempo de visitar. Algumas pessoas dizem que sim. Mas, de qualquer forma, ele conhecia muito a astrologia árabe, porque o árabe tinha um conhecimento muito forte de astronomia, né? E também ele tinha um contato muito grande com esse esoterismo, né? E com a magia. Então, tem até um livro sobre esse Tratado de Magia, de Giordano Bruno, a magia e os seus símbolos, né? Então, como Giordano Bruno tinha uma maneira peculiar de ensinar, que ele ensinava, em parte, como se ensina no mundo esotérico, ou seja, se ensina de acordo com a compreensão e o merecimento do discípulo, né? Se o discípulo entende, mas chega um momento que ele não vai para frente, tá bom assim, não vai para frente, fica por aí mesmo.
Se o discípulo não tem uma questão ética e moral alinhada com esse conhecimento, é melhor parar por aí também. Foi o que ele fez com esse nobre veneziano. E ele realmente ficou contrariado. Giordano Bruno falou que ele estava com vontade de voltar para a Alemanha. E aí esse nobre trancou Giordano Bruno na casa dele. Não podia saltar, porque era terceiro andar. Ficou preso lá um dia inteiro. E esse nobre foi fazer uma denúncia. Primeiro, foi perguntar ao confessor dele. O confessor falou, junte provas. E aí depois ele fez a denúncia para a Santa Inquisição de lá e realmente foi preso, né? Acabou não saindo mais. Ele ficou 8 anos preso na masmorra, primeiro em Veneza, depois a instituição chamada Congregação da Sacra Romana Universal Inquisição do Santo Ofício. Então, ele ficou 8 anos para ser julgado. E nesses 8 anos, ele foi acusado nada mais, nada menos de 54 denúncias e acusações. Nesse julgamento de 54 acusações, 14 foram contra práticas e ritos. 9 acusações foram contra a Bíblia e os seus dogmas. 7 foram contra os profetas e os pais da igreja. Os pais da igreja são São Jerônimo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Foram 9 sobre blasfêmias contra Cristo e Deus. E 15 sobre as ideias de mundo, almas, e deu um total assim, de 57. Ao longo desse processo, os testemunhos foram muito contraditórios. Certamente que os juízes, que eram vários juízes, não eram um só julgando, eram vários juízes, literalmente infernizando a cabeça do homem, em que deviam estar, logicamente, direcionando. Por quê? Nessa época, época da Reforma, o nível de tolerância da igreja, de tolerância zero. Então, esse julgamento estava num contexto, num ambiente muito delicado, né? Então, por exemplo, é um período de maior intolerância, reatividade e violência e perseguição da igreja. Se, logicamente, os juízes estavam direcionando o julgamento por uma direção e a pessoa que estava no testemunho não estava alinhada, ele também entrava na dança, literalmente, né? Então, ele foi muito pressionado para justamente negar absolutamente tudo. Mas você imagina só, o Giordano Bruno, 8 anos preso, respondendo a torturas para que pudesse purificar a alma dele, né? A igreja podia fazer tortura naquela época, né? A igreja, ela não mata, mas pode fazer a tortura que ela achar que vale para purificar a alma. E aí, ele, em determinado momento, ele falou o seguinte, olha, eu nego todas elas, eu nego todas, absolutamente todas, menos as que falam sobre os mundos e as almas. E eu desafio a qualquer titular da igreja a discutir aqui comigo, porque essas são, vamos dizer assim, ideias que são bem fundamentadas. Mas o nível de irritação, o nível de pressão, o nível de manipulação foi tão grande que ele ficou tão irritado que acabou que ele, vamos dizer assim, chutou o balde, vamos dizer, nessa história. Né? Falou, olha, não nego nada, eu mantenho todas. E aí, pronto, prato feito. Era tudo que eles queriam fazer, né? O que aconteceu? Quem tem poder é que dá o veredito final. Quem está certo, não. Então, nesse contexto, a igreja, o que ela fez? Além disso, além dessas 54 acusações, tem mais 10 acusações sobre os conteúdos dos livros dele, né? Então, a pluralidade do mundo, como eu tinha falado, era uma das coisas que eu tinha falado. Como é que é? A igreja julga, condena e sentencia, mas é o Estado que executa. Então, ele foi, atipicamente, nessa época, condenado
em fevereiro, né, 17 de fevereiro de 1600, a fogueira. A igreja sentenciou por uma situação totalmente várias faltas, né, e denúncias, e o governador de Roma, naquela época, também era um governador bastante duro, né? Você tem uma ideia, o histórico do governador de Roma, que era Ferdinando Taverna, ele governou Roma de 1598 a 1604. Ele, vamos dizer assim, endossou 189 execuções em 6 anos. Duas por enforcamento, uma série de formas de morte. As mortes mais terríveis eram justamente sobre fogo, né? Então, os dois, tanto o aspecto religioso, que era intolerante, persecutório, e também o administrador de Roma, acabaram fazendo, vamos dizer, um contexto atípico de uma situação para que ele pudesse, então, ser queimado. Então, o que eu queria falar? A igreja julga, condena e sentencia, o Estado executa, porque a igreja não quer botar a mão no sangue de ninguém. Pelo contrário, assim como o Jacques de Molay, que também foi queimado, né, em Paris, e Joana d'Arc também, a igreja vem com o crucifixo para a redenção final, para que a alma seja salva se ela faz alguma coisa. Mas, na realidade, Giordano Bruno foi amordaçado para que ele não falasse absolutamente mais nada, né? Ele queimou e assim foi. 10 anos depois, as mesmas ideias, talvez um pouco menos, porque é o sistema heliocêntrico, Galileu passou pela mesma circunstância, negou tudo e viveu a vida tranquilamente. Então, existe uma situação aqui que ele pode ser considerado como Marte da ciência, mas o seu julgamento não foi uma resposta a seus pontos de vista astronômicos, né? Ele pode ser Marte da igreja por ser uma resposta às propostas filosóficas e religiosas. Mas, na realidade, o caso do Giordano Bruno é um marco na história sobre a perseguição de um livre pensador, né? E de novos conceitos. Então, para concluir, assim, a exposição de hoje foi mais só para jogar lenha na fogueira, no bom sentido, né? Ninguém saiu queimado daqui. Para ninguém sair, para pelo menos acender esse fogo assim, de pesquisar essa história do Giordano Bruno. Agora, o aspecto histórico é bom. O aspecto filosófico do livro dele também é bom. Mas, assim, fazendo ênfase mais na questão da questão basicamente da história esotérica simbólica. Por quê? O sistema mnemônico de memorização, ele tem a ver com uma formação que na educação física a gente chama de formação do engrama motor, que é quando você faz um movimento, antes de fazer o movimento, você tem ideia do movimento, né? Eu participei de umas corridas no estádio Sérgio de Barros e eu não era corredor. Meu trabalho preferido era salto com vara. Mas o pessoal chamou numa equipe e eu fiz o meu percurso mentalmente várias vezes. E a minha passagem de bastão saiu perfeita. E já o pessoal que tinha hábito de correr fez uma passagem de bastão muito fraca, né? Então, formação do engrama motor, quer dizer, eu não trouxe nenhuma imagem aqui desses diagramas, mas como a psicologia junguiana, a estrutura dos diagramas de Giordano Bruno era uma estrutura harmônica do pensamento para que, em meditação, se alcançasse internamente a consciência através do diagrama. Eu prometo que vou fazer um estudo a respeito disso para que a gente possa desenvolver isso. Essa é a cereja. Essa é a cereja. Essa é a cereja do bolo. É porque esse recurso de memorização tem a ver com o acesso a um nível de estrutura harmônica que influencia a mente, e a mente vibra num nível de frequência harmônico para acessar um nível de consciência mais elevado.
Quer dizer, esse que é o projeto. Esta imagem que a gente tem é uma imagem suposta dele, Jordano Bruno. Essa é uma outra imagem já com os hábitos dos dominicanos, que é branco, né? E aqui uma estátua que foi feita no século XIX pelos maçons italianos, que eram anticlericais contra a autoridade do Papa, e está ali onde ele foi exatamente queimado, no Campo de Fiore, em Roma. É. E se diz que até hoje em dia se deposita flores, se faz cerimônias, etc. Tal. Ele está ali numa situação que realmente é desafiadora, né? Ele está justamente estrategicamente voltado para o Vaticano. Então, tem algumas... É o céu, essa. Esse aqui, só para finalizar, é uma anotação. Uma pessoa estava anotando algumas coisas do julgamento. E, nessa anotação, essa pessoa fez um desenho, quando ele recebeu a sentença, de Jordano Bruno ser queimado. E até você vê ali que a pintura também queimou o papel, né? Então, aqui está o desenho de Jordano Bruno sendo queimado. Então, é isso. Desculpa se eu me estendi muito, mas queria falar que durante esse período realmente foi bastante intenso a atividade reativa da igreja, né? Na época que ele viveu, viveu o período ativo dele, desde entrar no seminário até a morte dele, foram 8 papas. Em 52 anos teve 8 papas, é muito pouco tempo para muito papa, né? Lembrando, por exemplo, que João Paulo II, 27 anos. Bento XVI foi 8 anos, Paulo VI foi 15 anos, né? Foram os papas que correspondem assim. Muito bem, então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos convidar aqui, então, Carlos Emanuel, para a gente poder fazer a apresentação do general Paul Contz. Pode colocar aqui. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo. Pode abrir. Primeiro abre. Qual- Pode fechar aqui. Qual será? Pode fechar? Não, aí? Não. Eu posso ver. Baixa mais um pouquinho aqui. Será que é esse? Ou é o de cima? Quer ver o D? Vê. Tem o 2D? É o meu. Abre lá. Abre aqui que você quer. Vamos lá. Abre lá. E a pasta. E agora? Vamos lá. Data da modificação. Apresentação. Perfeito. Obrigado. Deixa eu ver se vai abrir, né? Ele tem PowerPoint? Tem, né? Esse conteúdo tem. Tem. Ah, tá. Aí depois... E exibir, né? Aliás, em apresentação. volta lá no WhatsApp. Oi, desculpa. Põe no modo já de apresentação. Isso, isso, perfeito. Agora volta lá no... Volta onde? Minimiza. Gente, tomar conta da onda. Vamos lá. Isso, Volta lá no Zoom. Volta 3. Perfeito. Abre o Isso, Zoom. perfeito. Agora compartilha. Eu vou tentar agilizar Agora o máximo possível. Aonde? Aqui? Aonde? Esse aqui? é- Será que vai? Vai. Onde é o aqui, né? Não está indo. É o Enter, não? Foi? Foi, né? Foi. Passou, perfeito. Vamos lá. Bom, boa tarde, meus irmãos. A mim coube falar com muita honra sobre o coronel Henry Steele Olcott, né? Um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Então, é uma responsabilidade muito grande, eu penso, falar sobre os fundadores, né? Eu tive que pesquisar bastante para a gente não incorrer em nenhum erro, até para ir além da personalidade e falar sobre algo interno desses seres que se dedicaram, fizeram total autorrenúncia para cumprir uma obra, né, dos mestres. Então, basicamente, dando um prólogo aqui, né, ele é cofundador e primeiro presidente da Sociedade Teosófica, membro de família americana puritana, agrônomo de destaque internacional, advogado de sucesso, militar condecorado com várias medalhas de honra e mérito,
leal defensor de HPB, seu braço direito, até a mudança de HPB para a Índia, em 1885. Bom, vamos lá. Nasceu em Orange, New Jersey, né, nos Estados Unidos, em 2 de agosto de 1832. Membro de família de posses, até que o pai dele passou por uma situação complicada e perdeu muito dinheiro nos negócios, né, e fracassou. Mas antes ele conseguiu fazer um curso na Universidade de Nova York e depois na Columbia, de agronomia, curso de agronomia. Ele teve que largar os negócios da família e assumiu a agricultura prática. Ele começou a lidar diretamente com as fazendas próximas da onde ele residia, né? Se tornou um agrônomo de referência internacional, porque ele criou métodos que eram inovadores para a época e, inclusive, tiveram propostas do exterior. O governo grego ofereceu para ele uma cadeira em Atenas para ele apresentar, ser catedrático e dar aula lá. E ele não quis também, ele recusou, né? Dedicou-se à redação de artigos de agronomia a partir dali, né? Isso para vários jornais importantes da época. Se casou, teve 4 filhos, dos quais 2 morreram ainda na infância. Ficou com um casal de filhos que manteve contato com ele até após a dissolução do casamento do Olcott. De 1861 a 1865, ele foi militar na Guerra Civil Americana e alcançou ali que ele alcançou a patente de coronel. Ele atuou como comissário especial na investigação de corrupção interna dentro do Exército, né? E provando a culpa de diversos oficiais de altas patentes, né? Mostrando que realmente havia desvio de dinheiro, né? E depois ele foi chamado pela Marinha também, que pediu ele emprestado ao Exército para que fizesse o mesmo procedimento. E ele também fez a mesma missão, cumpriu com êxito, e foi aí que ele recebeu o título de coronel. Aí que ele passou a ser chamado de Coronel Olcott. Depois dedicou-se à advocacia, até que um dia, sempre se interessou pelo espiritismo, né? Mas um dia ele foi ler Banner of Light, e ali dizia sobre as estranhas manifestações que estavam acontecendo nas fazendas do Zed, em Vermont, né? E assim ele conseguiu esse emprego como jornalista, para poder investigar o que acontecia lá em Vermont, nas fazendas do Zed. Chegando lá, ele conheceu HPB nesse dia, né? Com que ele trabalharia para o resto da vida. Começou a escrever artigos investigando fenômenos mediúnicos, né? Inclusive, na própria fazenda do Zed, alguns fenômenos eram produzidos pela própria Blavatsky, e os Zed não sabiam, né? Ela produziu exatamente para causar aquele frisson, aquele burburinho, e mostrar que existia um processo não ligado ao espiritismo, mas um processo um pouco mais elaborado, né? E ali deu origem ao livro dele chamado de Pessoas do Outro Mundo. Foi o primeiro livro do Olcott. Bom, mas esse encontro não foi por acaso, né? A gente começa a pesquisar e aí a gente percebe que na carta do Mestre Mori, a carta 45 para a Piscinet, ele diz exatamente que esse encontro foi feito pelos mestres, né? Então, ele diz assim, nessa carta 45, no próximo dia 17 de novembro, expirará o período de 7 anos de teste da Sociedade Teosófica, quando ela foi fundada, durante o qual poderiam ser discretamente predicar nossos nomes. 1 ou 2 de nós esperávamos que o mundo houvesse avançado suficientemente, intelectualmente, se não intuitivamente, né? Bom, vamos aonde interessa. Entretanto, estipulou-se que a experiência se realizaria sem a nossa direção, que não deveria haver intervenção anormal de nossa parte. Olhando ao redor, encontramos na América o homem para ser o seu líder, um homem de grande coragem moral, altruísta e possuidor de outras boas qualidades. Ele estava longe de ser o melhor, mas, como o Sr. Hume diz no caso da HPB, era o melhor disponível. Ele, tanto quanto a Blavatsky, tinha os seus defeitos, né? Mas era o melhor disponível para a época para empreender a obra dos mestres. Então, e ele continua lá. Nós a enviamos para a América, fizemos com que se conhecessem e o experimento começou. Desde o início foi dado a entender, tanto a ele como a ela, claramente, que a questão dependia inteiramente deles, e ambos se ofereceram para a tentativa por uma determinada recompensa no futuro muito distante, como diria K.H. Soldados voluntários para uma causa desesperada. E assim foi. Nada é por acaso. Aqui ficou muito claro, né?
Aqui. Bom, Não, vamos lá. É mal contado. Vamos contar. Bom, a biografia do Olcott, a partir daí, é quase idêntica à história da Sociedade Teosófica. Tudo bem? Tá. Perfeito. Então, a biografia do Olcott, a partir desse momento, ela se torna quase idêntica à da Sociedade Teosófica, né? Que vai de 1875 até a sua morte, em 1907. Os peculiares 5 anos que Olcott passou com HPB nos Estados Unidos, né, foi uma preparação dele para uma vida espiritual. A verdade é essa, né? Houve uma transição de um homem do mundo, do homem mundano, para um perfeito instrumento para as necessidades dos mestres. Esses 5 anos que passaram nos Estados Unidos foi uma preparação. Onde sua primeira mestra, certamente, foi a HPB, né, que mostrou para ele como aqueles fenômenos eram produzidos. E, a partir dali, pelo interesse que ele tinha nos fenômenos, ele começou a buscar, a compreender a razão, o número, né, a raiz daquilo tudo, de onde surgia. Então, a sua primeira mestra certamente foi a HPB, né, que ele dividia as responsabilidades do dia a dia. Ele ficou sendo responsável por ela também, né, sendo uma amiga muito próxima. Bom, nesse período ele traduziu para o inglês Easy Sem Véu, né, que foi o primeiro e talvez, em termos de publicidade, o mais bem-sucedido obra da Helena Blavatsky. Né? Durante esse período, o Olcott entrou em contato com os mestres Serapis e Twitch-Bey, enquanto ele fazia a tradução para o inglês do Easy Sem Véu. Ele entrou em contato com a Irmandade Egípcia toda. A correspondência entre eles foi publicada na Carta dos Mestres de Sabedoria, transcrita e com anotações do Generajadasa, né, que foi publicada no século XX. Né? Tanto essas, como as cartas posteriores com seu mestre, o mestre Moria e o mestre Kuthumi, revelam as características próprias de Olcott, né, que foram modificadas ao longo dos anos, mas que nunca foram radicalmente mudadas, porque os mestres eles não dão total livre-arbítrio aos seus chelas, né? Como no caso do Olcott. Bom, foi nesse período também que ele ocorreu um evento, né? Que em uma única noite afastou da sua mente as dúvidas que tinham a respeito do caminho espiritual mais elevado. Por quê? Ele relata isso na Folhas de um Velho Diário, né? E ele conta esse fenômeno como o mais arrebatador da vida dele, que foi o contato com o mestre Moria. Isso em dezembro de 1877, em Nova York, no endereço que ele compartilhava com a irmã dele, a Mary, e com a HPB, que era apelidado de Lamazeria. Ele narra que, depois de um dia longo e cansativo, ele começou ele estava lendo, parecia que ia cair no sono, e estava de costas para a porta. E, ao olhar, viu um brilho muito grande entrando no quarto. E esse brilho foi ganhando dimensão, ficou alto, um brilho branco que ele viu. Né? Era um homem, e foi formando uma estrutura de um oriental vestido com roupas brancas. Era um homem tão majestoso, tão imbuído de grandeza moral e força, tão luminosamente espiritual, tão evidente acima da humanidade, são palavras dele, tá? Que me senti envergonhado na sua presença e inclinei minha cabeça, pus-me de joelhos como se estivesse diante de um Deus, ou de um personagem semelhante a um Deus. Ele continua a descrição e que leva algumas páginas do livro, né, para narrar esse evento com seu guru, que residia nos Himalaias e que, naquele momento, sentou-se, talvez em Mayavarupa, né, sentou-se ao lado dele e teve uma conversa longa falando sobre o futuro dele com a Blavatsky. Inclusive, foi nesse momento que ele disse que, se ele aceitasse a tarefa de ir para a Índia, fundar a sede, levar a sede da Sociedade Teosófica de Nova York para a Índia, que ele teria um vínculo inquebrantável com a Blavatsky, que passaria por várias provações esse vínculo, que eram necessárias, mas que seria inquebrantável, e nunca poderia ser quebrado. Bom, e aqui Olcott ele te fala que essa experiência foi a mais momentosa em suas consequências no curso da minha vida, e foi a principal causa entre as causas do meu abandono do mundo e da minha vinda para o meu lar na Índia. Até aqui, não se podia ver claramente o seu caminho. Ele não tinha certeza do que deveria fazer. Ele adiava esse momento da entrega total à causa. Né? Sempre procrastinava, porque parecia sempre que tinha alguma circunstância que prendia ele à América. Né? Isso acontece talvez com muitos de nós aqui.
E aí, nesse momento, ele teve a certeza que tinha que fazer. Então, percebe-se claramente a competência, a dedicação, a persistência ao longo da vida do Walcott, né, de sua disciplina, mas também outros traços de personalidade difíceis, né, uma vez que ele era um ser humano, como nós, em busca de se melhorar, né? Alguém, por favor, só me lembra da hora, se tiver. Tudo bem, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gina Arasadaça, no livro Cartas de Mestre de Sabedoria, ele faz um breve relato de Walcott, do que ele, lendo as cartas, o que ele sentiu, né? Não sou eu que digo, é Gina Arasadaça. Ele fala, não havia melhor servo para os mestres, ele era impecável em sua devoção e a eles e o trabalho deles. Porém, o coronel Walcott tinha limitações marcantes. Ele não conseguia desvencilhar-se do seu longo e estabelecido hábito de julgar por fatos externos. Apesar dele ter provas absolutas que o HPB era um ocultista e que era um agente dos mestres e cumpria suas instruções, acabava sempre julgando por fatos externos, ao invés de suspender o seu julgamento. Quando sua mente estava confusa, ele tinha tido uma experiência bastante com a HPB para saber que ela não agia sem boas razões, né? Entretanto, frequentemente fazia mau julgamento dela. E como vemos nas cartas, ele tinha que ser repetidamente repreendido por isso pelos mestres. Sempre haviam cartas repreendendo Walcott, preste atenção, Blavatsky é nossa gente, não pense assim, não veja com malícia. Não... Então, sempre era lembrado da missão dele. Bom, em 1879, o coronel Walcott e a HPB foram para a Índia, depois desse chamado, né? E ao passar pelo canal de Suez, Walcott conheceu pessoalmente o mestre Tweet Bey, né, no seu corpo físico. Ao chegarem na Índia, novos membros juntaram-se aos fundadores, entre eles Damodar Mavalankar, alguns meses depois que eles chegaram na Índia. O relacionamento dele com Walcott era como de um pai para filho, tanto que o mistério que cercava Damodar e seu desaparecimento na fronteira com o Tibete, 6 anos após, isso levou preocupação para a mente do Walcott a vida toda. Walcott sempre ficou preocupado com isso, né? Então, HPB, Walcott e Damodar, nesse período, tomaram o Pansil, que são os votos budistas, né, de forma oficial, enquanto eles viajaram para o Ceilão, atual Sri Lanka, né? Essa foi uma das fases mais importantes da vida do Walcott. Por quê? Ele deu essa contribuição para o reavivamento do budismo no Ceilão, que era muito... os cristãos faziam muito presente, os missionários cristãos. Então, os ricos senhores preferiam deixar seus filhos à mão dos colégios cristãos do que educar dentro do ensinamento budista. Então, o budismo estava morrendo no Ceilão. Não se falava mais em budismo no Ceilão. E Walcott organizou esse movimento educacional todo dirigido para os próprios budistas. O pensamento budista tomou força a partir daquele momento, né? E ele escreveu o Catecismo Budista, que ele reconciliou os pontos do budismo do norte e do sul de uma linguagem mais simples, que todo mundo pudesse entender. Em dezembro de 1882, a sede da ST foi transferida para Adyar. Os 2 anos seguintes eles foram marcados por muito trabalho depois que chegarem a Adyar, né? Muitas coisas para desencaixar, dentro das caixas que eles levaram, muitas palestras que eles tinham que fazer, era um trabalho de divulgação muito grande, né? No qual Walcott viajou por toda a Índia nessa divulgação, né? Dando palestras e estabelecendo lojas por toda a Índia. Em 1883, Walcott redescobriu um talento que ele tinha, talvez por ajuda do mestre, né? Ou por essa influência magnética que foi tão falada aqui, de Adyar. Ele tinha um dom que ele, aos 20 anos de idade, ele curou uma vizinha, né? E ele redescobriu esse dom lá, através de talvez por esse centro magnético de Adyar. E ele viajou a Índia toda aliviando a cura de várias pessoas. Ele curou muitas pessoas na Índia. E só foi parado porque o mestre pediu para que ele parasse, porque ele estava perdendo muita energia vital. Isso poderia comprometer o trabalho da Sociedade Teosófica. Então, ele foi proibido de curar, de fazer cura. Em março de 1885, após a crise dos Coulomb e do relatório Hodgkinson e da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, a HPB saiu de Adyar e nunca mais retornou. Ela foi morar em Londres, onde estabeleceu a chefia europeia do movimento teosófico. E Walcott ficou em Adyar, tomando conta de tudo. Mas ele ia frequentemente da Índia para consultar Blavatsky na Europa. Acredito que talvez uma vez por ano, era uma viagem longa,
de navio, mas ele fazia essa viagem uma vez por ano para conversar e consultar Blavatsky. Em 1888, quando a HPB resolveu estabelecer a seção esotérica, a princípio o Alcott opôs-se de maneira veemente contra a criação da seção esotérica. Mas quando estava no navio, em direção a Londres, né, dentro da sua cabine, ele recebeu uma carta materializada do mestre KH. E essa carta dizia assim para ele, eu só peguei parte da carta, né? Para ajudá-lo na sua atual perplexidade, a HPB não tem quase nenhum interesse em detalhes administrativos, e ela deve ser mantida à parte deles. Mas isso você deve dizer a todos. Com assuntos ocultos, ela tem tudo a ver. Não a abandonamos. Ela é nossa agente direta. Advirto, para que não permita que suas suspeitas e ressentimentos contra suas muitas tolices influenciem sua intuitiva lealdade para com ela. E essa carta mudou completamente o comportamento do Alcott. Ele entendeu que era necessário. Então, o Alcott via a ST como uma organização cujo foco principal era promover as ideias filantrópicas e a fraternidade, né? Tentando aproximar as diferentes religiões, budismo, hinduísmo, cristianismo, zoroastrismo. A HPB, por outro lado, ela sentia que, além da filantropia e da fraternidade, também teria que ser, além dessas prerrogativas, né, que ela teria que ser um centro capaz de recrutar novos chelas, de recrutar novas pessoas que pudessem manter esse vínculo com os mestres, né, e concretizar o terceiro objetivo da ST. Logo após a morte de HPB, Alcott decidiu começar a publicar em fascículos mensais, Folhas de um Velho Diário, que era toda a sua história, toda a sua biografia, né? E teve um total de 6 volumes ao final. Ele publicava dentro do Theosophist, né, mensalmente. Isso ele fez numa tentativa de neutralizar uma tendência à adoração à personalidade após a morte da Blavatsky. Porque as pessoas, tudo que faziam, perguntavam, mas Blavatsky? Blavatsky ela fez parte do imaginário durante muito tempo da Sociedade Teosófica, em Adyar. E ele sentiu essa necessidade de mostrar que ele era um ser humano, como nós, né? Claro, escolhida como agente pelos mestres, tinha faculdades atípicas, né, mais desenvolvidas, mas foi um ser humano como nós. Daí ele passou a descrever a HPB como ele havia conhecido, né, sem nenhuma sem nenhum holofote, né, a Blavatsky dos bastidores. Não foi muito querido teve gente que não gostou na Europa, porque meio que botou assim, estava botando Blavatsky numa... meio que entenderam que estava maculando a imagem da Blavatsky, só que não era. Era apenas relatando ela como ser humano. Então, Folhas de Velho Diário deve ser considerado como uma obra máxima do Alcott, por quê? Sem esse trabalho, a gente talvez não saberia da história da Sociedade Teosófica, né? Ele foi um excelente organizador, né? Devotado aos mestres, a sociedade que ele tanto bem administrou, né? E é por isso que ele tem sido bem avaliado entre os teosofistas. Ele faleceu em 17 de fevereiro de 1907, às 7h17 da manhã, né? Por isso que estamos aqui comemorando no dia a dia a figura de Alcott. Nos seus últimos dias, Alcott foi auxiliado pela senhora Beza, a senhora Mary Hussack e a senhora Rothscheiner. E, de acordo com elas, né, ele recebeu vários adeptos enquanto ele estava acamado, né? Eles apareceram no leito de morte do Alcott, em seus Mayavarupas. Bom, na sede das Nações Unidas, estamos chegando perto do final, tá? Na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 1962, em 17 de fevereiro de 1962, uma homenagem foi prestada ao coronel Alcott. Alcott era pelo representante do Ceilão, né? Ele acendeu uma lâmpada, como fazem naquele país, em sinal de amor e gratidão, né? A comunidade budista faz isso quando sente que pelo homem que devolveu os direitos à educação budista e renovou a consciência nacional de uma nação livre e independente. Então, assim, Alcott construiu uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Talvez tenha sido o primeiro a fazer essa ponte, né, de maneira bem... de trazer o budismo, né? Na verdade, por incrível que pareça, causou estranheza na época, é relatado isso, né, em algum momento, que causou estranheza para eles verem pessoas brancas fazendo o voto do Pancil, né, o voto de budista. Não entendiam por que essas pessoas brancas estão aqui fazendo isso, né? E mal sabiam que foi ele que depois reestruturou todo o budismo no Oriente, né, num país do Oriente, do Extremo Oriente.
Então, assim, Alcott construiu uma ponte, né, como foi dito. Ele foi exemplo de altruísmo, de autorrenúncia e benefício dos próximos, né, sem qualquer promessa de recompensa. Para concluir, eu vou só trazer, vou pegar só um trechinho no que a HPB fala em defesa de Alcott. Ela coloca assim: ainda assim, onde centenas de pessoas em seu lugar teriam entrado em colapso e desistido de toda a empresa em desespero, ele, impassível e resoluto, passou a subir lutando como antes, implacável e impávido, apoiado por aquele pensamento e convicção de que ele estava fazendo o que deve, o seu dever. Que outro incentivo teve o fundador, além da promessa teosófica e o senso de dever, para aqueles que ele tinha prometido servir até o fim da vida? Ele se colocou, era só o que tinha no coração, o senso de dever, que a consciência impunha a ele mesmo. Bom, mas o presidente eleito para a vida, ele se ofereceu mais de uma vez para renunciar em favor de qualquer um encontrado mais digno do que ele, mas ele nunca foi autorizado a fazê-lo. O seu próprio guru falou: não faça, não renuncie, né? Pode vasculhar todo mundo e não se achará ninguém tão leal a seus amigos, mais fiel à sua palavra, ou mais dedicado à real teosofia prática do que o presidente fundador. E esses são os requisitos de um líder de tal movimento, que busca formar uma fraternidade universal entre os homens. Aqui é um trechinho, vou ler também só um pedacinho, que os próprios mestres falando sobre ele, né? Nele podemos confiar em qualquer circunstância, e seu fiel serviço é de grande valor a nós, na saúde ou na doença. Meu querido irmão, minha voz é o eco da justiça imparcial. Onde podemos encontrar devoção igual? Ele é aquele que nunca pergunta, mas obedece, que pode cometer inúmeros erros por excesso de zelo, mas ele está sempre disposto a reparar sua culpa, mesmo à custa da maior auto-humilhação, que sacrifica o conforto e até mesmo a vida alegremente, se necessário. Bom, meus irmãos, aqui a bibliografia que foi usada, Raízes do Oculto. Eu esqueci de botar aqui o Collected Writings, volume 1, que é do próprio Henry Steele Olcott, Os Pioneiros do Movimento Teosófico, As Cartas dos Mahatmas, volume 1 e volume 2, e a Carta de Mestre de Sabedoria. Eu gostaria só de encerrar a minha fala exatamente como os sengaleses fazem todo dia 17 de fevereiro. Eles prestam homenagem ao Coronel Olcott, os budistas. Eles acendem velas, fazem meditações e, ao final, eles rezam o seguinte, que eu acho que todo teósofo também poderia fazer no dia 17 de fevereiro: que o mérito que conquistamos por essas boas ações passe para o Coronel Olcott e que ele obtenha felicidade e paz. Namastê, meus irmãos. Namastê. Meus irmãos, agora vou chamar Regina Medina, que falará sobre Leadbeater. Boa tarde, pessoal. Bom, gente, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre talvez a personalidade mais controversa que tem nessas homenagens do dia de hoje, né? São pessoas muitíssimo ligadas a esses dias 16, 17 de fevereiro. Ou morreram ou nasceram. É o caso do Leadbeater, ele é no dia 16, ele não é do 17. Bom, mas enfim, o Leadbeater, por que eu acho importante falar muito nele? Principalmente por esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós acabamos de ver aí o Nosso Lar 2 bater todas as bilheterias. E, assim, ele e a Annie Besant foram muito, mas muito criticados, chamados até de mentirosos pela parte oculta que eles trabalharam. Então, como nós vimos aí, todo mundo tem seus defeitos, ninguém é absolutamente perfeito, senão nem estaria nesse planeta aqui, né? Mas o fato é que a gente tem sempre que tentar olhar o que prevalece, né? Se há algum erro, mas por quê? O que essa pessoa fez e essa pessoa fez, como ela também fez. Foram muito criticados porque as pessoas não entendiam determinados comportamentos deles na época, como ela foi presa, por exemplo, por dar folhetos para as mulheres
fazerem alguma coisa para não terem tantos filhos que tinham que trabalhar naquelas fábricas, era aquela loucura. E ele também teve uma fase que foi expulso da Sociedade Teosófica, porque dizem que ele ensinava aos meninos, dizia aos meninos coisas que naquela época não combinavam, o tipo de educação que na época se tinha, a falta de compreensão da fase vitoriana, né, para questões, por exemplo, com relação a sexo, né? Havia uma barreira muito grande que não se podia nem falar essas coisas. Então, por isso ele foi mandado embora e acabou voltando, e os próprios mestres disseram que era para voltar. É o que está escrito. Bom, mas esse homem ele teve muitas facetas, porque ele foi um bispo da Igreja Anglicana, ele foi sacerdote da Igreja Anglicana. Depois ele foi bispo da Igreja Católica Liberal, ele foi maçom, ele sempre trabalhou numa linha forte do cristianismo, mas isso nunca atrapalhou que ele estudasse as outras coisas, porque se a gente pega um livro, por exemplo, como Formas de Pensamento, o livro que fala dos chakras, a gente vê que ele estudava absolutamente tudo. Ele era um médium nato? Não. Ele bem explica na biografia dele, que ele mesmo escreveu, que ele não era médium, não tinha nada disso em criança. Ele soube uma vez, né, lá em adiar pelos contatos lá, que ele já conhecia um dos mestres, que era o mestre Kuthumi, né? E que foi o mestre dele. Outro que também trabalhou muito com ele foi aquele mestre de Valku, né? Como é que eles trabalharam com ele? Trabalharam numa época que a Blavatsky não estava mais em Adyar e que ele ficava um longo tempo sozinho, responsável por Adyar. Então, ele descreve, por exemplo, muito na biografia dele, como é que era Adyar, a dificuldade que foi quando Blavatsky teve que ir embora. Então, ele falou, por exemplo, até para comer era complicado. Às vezes tinha uma vaquinha lá, que era de onde se tomava leite, alguém que passava trazendo banana, para comer era uma loucura. E ele sempre nadava naquele rio que tem ali do lado de Adyar, mas que foi nesta época que ele recebia a visita, né, principalmente do Valcourt, e depois também do mestre, em algumas ocasiões, e que eles fizeram um sistema durante um certo tempo que desenvolveram nele essa clarividência, que ele não tinha. Ele não tinha clarividência. Agora, desenvolveu? Com certeza, porque a gente vê pelas próprias obras, né? O Plano Astral é um livro fantástico que depois foi completamente assumido pelos espíritas. Aquilo que os espíritas falam já está ali no Plano Astral. Fez sobre o plano mental, e existe, não sei se vocês repararam, no início do Plano Astral, fala que o livro foi muito elogiado pelos mestres, que ficaria numa biblioteca especial, porque ele descreveu o plano astral de uma forma científica, coisa que ninguém tinha feito ainda, até aquele momento. Então, outra coisa é a descoberta do Krishnamurti, que era um menino, né, que eu não vou falar, porque o nosso irmão vai falar sobre ele, mas era um menino que... O menino órfão, que estava tratado de qualquer jeito, cheio de piolhos, entendeu? Que não tinha nada de intelectualidade e que depois se tornou o que é hoje respeitadíssimo, né, esse filósofo da Sociedade Teosófica. Então, aí como é que a gente diz que ele não tinha essa evidência? Ele tinha, né? Que isso se manifestou em diversas ocasiões. Mas é um personagem bastante interessante. E como é que ele conheceu Blavatsky? Hoje a Ana falou muito aqui da questão da gente ter um ambiente agradável, um ambiente entre nós de confraternização. Ele conheceu Blavatsky um dia incrível, porque ele estava indo conhecer a loja de Londres e foi o dia que ela tinha sido chamada para resolver uma briga que havia lá entre duas correntes, mas um negócio muito sério. Ela foi tirada, acho que da França, sei lá, para ir lá, para resolver o problema. E
um dos discípulos dela foi orientado a se ajoelhar na frente dela, para demonstrar a presença dela quando seria importante. E ela foi para ver aquilo, ela ficou sentadinha assistindo. Aí, quando a coisa estava terrível e começou a esquentar, ela se levantou e tomou as providências. E acabou o seguinte, que ela disse, olha, vocês vão se separar. Em vez de ser uma loja brigando, que isso não pode de jeito nenhum, vocês vão ser duas lojas, que cada uma siga o seu caminho. Mas isso não pode acontecer. Mais ou menos assim. E o Levita estava conhecendo, naquele dia, aquela situação ali, e ele ficou impressionadíssimo. E ele seguiu para a Índia com Blavatsky e outras pessoas que foram também. Eles foram de trem até um certo ponto, né? Foram de navio, foram de trem, passaram pelo Egito e foram para a Índia. E ele descreve no trem que um dia começa a surgir uma nuvenzinha no teto, assim, e dali uma carta é precipitada. Ele assistiu a acontecer esse fenômeno. E ele descreve direitinho na autobiografia dele. Também ele descreve o dia que a Blavatsky quase morreu, né? Porque teve um dia que ela quase morreu, que o mestre intercedeu. As pessoas que estavam lá presentes nesse local eram ele, uma enfermeira, e um membro da Sociedade Teosófica Indiana. Só tinha os três na hora que o mestre simplesmente, em cima de um balaústre, um negócio assim, como se fosse uma varanda, ele começou a se materializar. Então, quer dizer, ele descreve coisas tão fantásticas que eu não entendo a implicância que determinadas pessoas têm. Eu digo que na Sociedade Teosófica a gente também tem aquele pessoal, como é que chama? Que só segue uma linha, as outras não interessam. Eu acho isso errado, porque eu acho que, se fosse assim, nós teríamos ficado só na Blavatsky, e quantas coisas apareceram depois, quantas informações, quantos lados diferentes, né? Então, eu acho muito rico esse acréscimo, né, de coisas diferentes, de estudos diferentes, que naquela época não poderiam ser revelados. Também, se a Blavatsky critica o espiritismo que começava naquela época, ela nunca disse que o espiritismo era todo falho. Ela dizia que tinha coisas sérias e coisas que não eram sérias. Isso é que ela fez questão de dizer. É a mesma coisa que Divaldo Franco diz hoje. Se você pegar uma palestra de Divaldo Franco, ele fala que tem médios que não são sérios, ele também faz suas críticas duras a determinadas pessoas, o que não vai estragar um trabalho maravilhoso que o Espiritismo vem fazendo, e que a própria Blavatsky, no texto, diz que um dia iria surgir um Espiritismo diferente, que mereceria mais respeito e compreensão. Então, eu acho que essa figura do Leadbeater está ligada a tudo isso, e é muito importante que a gente saiba dessa verdade, porque muitas coisas foram omitidas. Por exemplo, essa época que eles foram para o Sri Lanka, né, onde tomaram o Pancio, não sei como é que chama, budista, ele também estava. E o colégio que o Olcott fez lá, ele foi o primeiro diretor, porque ele conhecia educação. Já desde a Inglaterra ele trabalhava com educação. Então, o colégio chamava-se Ananda, e ele foi o primeiro diretor. Por que a gente não sabe disso aqui? Por que nós não temos uma autobiografia dele? Eu, para saber da vida dele, eu comprei em Adyar, em inglês, e li, entendeu? Mas não tem nada. É uma coisa que ainda está faltando ser traduzida, porque tem detalhes importantes, né, que precisam também ser conhecidos das pessoas. Então, fica hoje a homenagem a ele, e neste momento importantíssimo, que nós estamos assistindo a um fenômeno, que é esse filme que está aí, aliás, vários filmes espíritas, como também estão aparecendo coisas como Blavatsky agora,
que não existiam. O ano passado nós tivemos aquele momento importante da peça, outras coisas virão, é um momento de descoberta de outras coisas, né? Inclusive, eu assisti palestra também com materialização. A gente sabe que a materialização é perigosa, Blavatsky falou de tudo isso, mas ela está sendo usada para saúde. Então, a gente não tem nem ideia do que vai ser o ser humano daqui a 100 anos, que tipo de coisas vai usar. E eu acho que essas informações são fundamentais. Então, essa homenagem a Leadbeater, que foi taxado de uma porção de coisa, de mentiroso, e os livros revelam o que era verdade. Não precisa ninguém dizer o que acha ou deixa de achar. É o que eu penso. E é isso. E agora o nosso irmão vai fazer o nosso fechamento dessas pessoas homenageadas importantes de adiar, que tem tudo a ver. Agora, aproveitar uma boa parte da fala dela, ela chamou o Krishnamurti de violento. Eu não sei se vocês Coitadinho. notaram essa... Foi uma criança com que foi violenta. Isso é bom para que a gente olhe as crianças, mesmo nessa condição. Regina, você já... É uma fita na cabeça que ele Ah. respeitava. Isso aí. Então, querido, E ele nunca teve violência, amor, também acho, Ana. Já usei muito aquele negócio de inseticida, que Eu ficou também. E na botava escola, uma fralda para tirar os bichos tudinho. nem os professores escapavam. olha, tá vendo? Já ingressei com um comentário, né, gerando uma expectativa e até uma surpresa, né, com relação à origem do Krishnamurti, né? O pai, funcionário de ADIA, nomeado para cuidar lá da parte administrativa, né? Mas essa visão, o link do Leadbeater e Krishnamurti, foi ele ter observado na praia de Adyar a aura daquele menino, pouco mais de 6, 7 anos de idade. Ele percebeu a luminosidade, o brilho daquela aura, ou seja, um reconhecimento através da clarividência de Leadbeater. E ele fez a narrativa, ele passou essa informação para a Anibesa também, e o grupo restrito da Sociedade Teosófica. Então, esse é o momento inicial de uma figura, uma das figuras mais extraordinárias do século XX. A Oprah Winfrey, que tem um dos programas mais extraordinários, mais famosos, ela foi uma das pessoas responsáveis pela eleição de Barack Obama. Ela segue o Eckhart Tolle. Eckhart Tolle é um devoto de Krishnamurti. Então, o pensamento do Krishnamurti ele tem uma importância extraordinária e influencia atualmente milhares, milhões de pessoas com aqueles ensinamentos, com aquela sabedoria que ele nos apresentou, o Krishnamurti. Agora, algumas ideias eu vou chamá-las de fundamentais. Ele não gostava de ser chamado de mestre, como um guia, como alguém a ser seguido, alguém a ser imitado. Eu gostaria de enaltecer uma das ideias fundamentais do Krishnamurti, que é a ideia do ombro a ombro. Como um discípulo, ele se portava como um discípulo que estava ao nosso lado, né? Observando a natureza, observando a vida com profundidade, com seriedade, mas nesse sentido de companheirismo, e não no sentido de exaltação do ego dele. Essa é uma das questões, eu diria, primárias e fundamentais nos ensinamentos esotéricos, a questão do ego. E o Krishnamurti é um exemplo em toda a sua vida desse, como é que nós chamamos, não eu. E Blavatsky confirmava isso, né? A heresia da separatividade.
eu diria que Krishnamurti foi um exemplo vivo da prática da realização desse não eu. Não, nós estamos juntos, nas palestras dele, ele fazia questão de reafirmar, olha, vamos observar essa questão juntos, vamos analisá-la. Olha, estamos juntos, hein? Ele falava sobre si mesmo na condição, o orador. É como se fosse até uma pessoa diferente dele mesmo. Olha que delicadeza. E agora nós vamos entrar em outro tópico que eu considero fundamental do cristianismo, do Krishnamurti, do Krishnamurti, que é a questão dos condicionamentos, que na Raja Yoga, que a Ana Cristina não me deixa mentir, é chamado de vitris. O que são esses condicionamentos e o quanto eles obstruem, o quanto esses condicionamentos dificultam o nosso viver. E muitas das vezes nós estamos vivendo a época da robótica, dos robôs, dos androides, etc. Em que medida nós somos repetidores como androides da vida? Porque fomos condicionados. O Krishnamurti é terrível com relação a isso. Terrível. Ele nos lança uma luz, um foco, uma análise terrível com relação aos nossos preconceitos, com relação à quantidade de ações repetitivas que nós adotamos na vida, no nosso viver diário. Olha que sujeitinho chato, né? Ele pega, ele enfatiza isso de uma tal forma que você muitas das vezes pega um texto de Cristo, mas isso eu já li, mas vale a pena ler de novo, porque ele é o didático. Eu peguei um resumo dele na Wikipedia, imprimi a fotografia dele. Ele faleceu há 38 anos, no dia 17 de fevereiro de 1986, ou seja, há 38 anos atrás. É recente. Eu lembro. Eu também me lembro. Então, queridos, o Krishnamurti é um desafio, é inspirador, e vejam a quantidade de influências que ele promoveu em determinadas áreas do conhecimento. Olha aqui o que a Wikipedia diz dele, que ele foi filósofo, escritor, orador, educador indiano. Proferiu discursos que envolveram temas como revolução psicológica, o que nós estamos falando, né? Meditação, ele é terrível com relação à meditação também, enfatiza, repete e ensina e define o que seja meditação. A questão do conhecimento, outro tema preferencial do Krishnamurti. Conhecimento e sabedoria, né? Essas definições são importantes. Liberdade, a liberdade individual, a liberdade de pensamento, a liberdade de conhecimento promulgada, enfatizada pela sociedade teosófica. Então, essa proximidade entre a liberdade e o pensamento de Krishnamurti, que é uma bênção para a nossa instituição, que fala em liberdade de pensamento. Olha que maravilha. Relações humanas, ele é fantástico na definição de nossas relações. E o autoconhecimento, ele se dá, ele ocorre a partir da base de nossas relações. Como é que nós estamos nos relacionando? A pergunta-chave no campo de Krishnamurti, a natureza da mente. Como é que essa mente capciosa, perigosa, repetitiva, robótica, ela realiza, ela está atuando em nosso dia a dia, em nosso modo de agir, em nosso modo de ser, de pensar e de sentir a vida. Isso eu já sei. Eu sempre reagi assim. E nós brincamos aqui na sociedade teosófica
sobre a síndrome de Gabriela. Desculpe, Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, é uma visão crítica, tremenda, terrível sobre os nossos vícios, as nossas repetições, o nosso jeito de ser. Então, é uma visão crítica muito séria, eu diria até muito incômoda em relação ao viver, né? Mas ele segue aqui nas qualificações do Krishnamurti, a origem do pensamento e a possibilidade de mudanças positivas em nossa sociedade. Implica em relacionamentos, implica na concepção de liberdade, implica na percepção de nossas experiências individuais. Então, querido, dado 2 horas que nós estamos trabalhando, é um flash sobre Krishnamurti, no sentido de sensibilizá-los e principalmente reforçar a importância desses ensinamentos em nosso dia a dia, em nosso viver. É isso aí, queridos, espero ter influenciado em alguma medida ele publicou mais de 60 livros. Então, nós temos um material extraordinário, imenso, para consultar e, principalmente, nos inspirar. Quiçá promover uma mudança em nosso viver e nosso modo de sentir e agir no mundo. É isso aí, queridos. Obrigado pela atenção. Valeu. Suzana, querida, sua vez. Fazer o ensinamento. Continua aqui. Idético, profundo, amigo. Nossa. Bem que ele falou isso. Eu esqueci de falar uma coisa importante na vida. O livro da química, química oculta, Eu tem pensei. vários elementos foram estudados, inclusive o que se chama hoje de isótopo, eles descobriram, botaram o nome de neon. Então, como é que pode dizer que o homem não tem tanta evidência? Claro. Eu passei esse livro com um grupo de estudantes e professores, né, da UFRJ. Eles ficaram com medo. Graça, a gente não quer saber nada disso, não. Boa tarde. Então, Boa tarde. eu escolhi duas invocações, né, para esse encerramento. Uma é que eu escolhi, a primeira, ela fala do tema desse mês, que é a compaixão, tá? E é uma invocação do George Arundhati. Ó poderes do amor, nós prometemos a vós nossa fidelidade, sabendo que só o amor pode redimir o mundo. Invocamos a vossa bênção para todos que se esforçam para servi-los. Invocamos a vossa bênção para todos que têm que suportar o sofrimento. Que eles possam descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo no meio de sua aflição. Invocamos vossa bênção a todos que infligem sofrimento, para que eles possam mudar e voltar para vós e servi-los. E o encerramento agora vai ser com o mantra da unidade da Annie Besant. E esse mantra, ele toca fundo no nosso ser quando ele fala do eu particular, do todo universal. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Gratidão. Gratidão.
Então, eu fiz o fechamento do nosso mantra da unidade. Bem, vamos agradecer aqui a presença de todos que estão aqui na loja e também irmão Everaldo, Carmen, Annelise. Quiserem comentar alguma coisa, podem comentar agora em viva voz. Presidente da São Germano. Alô? Não, precisa de